Fala galerinha do xadrez, tudo beleza pessoal? Estamos aqui com mais uma partida desse match histórico. Boris Spassky, o então campeão mundial 1972, o campeão mundial da União Soviética, contra Robert James Fischer, o Bob Fischer, o americano. Temos a Guerra Fria aí no mundo, o auge da Guerra Fria no mundo e também aqui no tabuleiro de xadrez. Vale dizer que aqui eu vou mostrar para vocês a partida da 8ª rodada. Puxa, Rafael, a última que você mostrou foi da 6ª rodada. Tudo bem, qualquer dia eu já montei a playlist, tá bom, desse match. Qualquer dia eu mostro, eu continuo aí a playlist com todas as partidas, tá bom? Se for aí de interesse de vocês. A 7ª rodada, só para posicionar vocês, terminou empatada, tá bom? O Boris Spassky jogou de brancas, abriu com E4, o Bob Fischer respondeu com C5, foi para uma siciliana Najdorf, na variante do peão envenenado, ficou melhor. E foi para um final lá e acabou dando o escorregão e o Spassky conseguiu empatar a partida, tá? Mas de qualquer jeito o Bob Fischer tá na frente já no match. E vamos ver aqui essa 8ª rodada, então, que ela é bastante interessante. Aqui deste duelo histórico entre esses dois gigantes. O Boris Spassky abre aqui. Desculpa, gente, o Bob Fischer tá de brancas jogando contra o Spassky de negras. E o Bob Fischer vai abrir com o quê, né? E ele abre mais uma vez aqui com C4, assim como ele fez 2 rodadas atrás, na 6ª rodada, na famosa 6ª rodada que eu fiz o vídeo aí no canal, que ele abriu também com C4. E agora o Boris Spassky vai para a abertura inglesa, então, imediatamente com C5. Cavalo aqui em C3, cavalo C6, cavalo em F3, cavalo em F6, G3, G6, bispo G2, bispo G7, roque e roque. Essa aqui é a variante ultra simétrica aí da abertura inglesa, né? Ela realmente, a própria situação aqui no tabuleiro explica o nome da abertura. E aqui, gente, o Bob Fischer vai imediatamente aqui com o lance D4, a variante Mackin da abertura inglesa. Eu fiquei bastante curioso se Mackin é exatamente como se escreve o sobrenome do Mequinho, o Henrique da Costa Mackin, né? Carinhosamente conhecido como Mequinho, que jogava nessa época, né? Inclusive ele estava aí, chegou a terceiro melhor do mundo, aí, né, mais ou menos durante esse período, tá? Então fiquei curioso aqui se alguém tivesse informação se a variante Mackin aí da abertura ultrassimétrica inglesa, se ela é devida ao nosso querido jogador Mequinho, que inclusive vai jogar o Continental das Américas agora em julho, vai voltar a jogar com tudo aí, tá estudando pra valer, vamos todo mundo torcer pra ele. Mas fiquei curioso, se alguém tivesse informação, eu até acredito que sim, ele jogava bastante a abertura inglesa, o Mequinho. Mas eu não posso afirmar, tá? Vamos ver se alguém tivesse informação, eu agradeço. D4, a variante Mackin da abertura inglesa ultra simétrica, e depois de C toma em D4, cavalo toma D4, cavalo toma em D4 e dama toma D4. A dama do Bob Fischer está muito bem colocada, as peças muito bem desenvolvidas, né? Uma luta aqui intensa pela casa D5, né? O Bob Fischer falando a casa D5 é minha. Essa dama, Rafael, tá aqui na mesma diagonal do bispo. Realmente não é muito legal você ficar com ela aí, mas por hora não tem muito problema, né? Se você fizer um lance... Se o Boris Spassky tivesse feito um lance como cavalo E8 aqui, que seria um ataque simples aí contra a dama, poderia voltar a tirar a dama simplesmente, não tem nenhum perigo. Pior, dama D2, tá com ideias aqui de jogar B3 e bispo B2 e tá tudo certo, tá? Esse cavalo não tá muito bem colocado aqui em E8, provavelmente aqui D6, B3, torre B8, tirando aí a torre da mesma diagonal aqui do bispo, bispo B2, cavalo em F6, torre D1 e tá tudo certo aqui, inclusive um pouco melhor aí para as brancas, o desenvolvimento aí um pouco melhor, né? Mas não foi dessa forma que seguiu, então, depois de dama toma aqui em D4, o Boris Spassky não vai colocar o cavalo dele lá no fundo para não ganhar nada com isso. Ele continua simplesmente desenvolvendo aí com D6 e a partida segue. Bispo G5, bispo em E6 e uma das ideias aí é fazer pressão aqui em C4, né? Rafael, mas aqui deixou mesmo o peão de B7? Não dá para o Bob Fischer capturar agora? Não foi o lance jogado, tá? Mas se tivesse jogado aqui não seria nada bom você abrir aqui a coluna B para o Spassky, tá? Ele gostaria muito aqui de jogar com torre B8, e depois aqui de bispo F3, por exemplo, torre toma aqui em B2, tá? Dama toma em A7, enfim. As brancas poderiam até falar que tá bem colocada com essa dama, mas aqui bispo toma em C4, né? Fazendo pressão aqui em E2, por isso bispo em F3, tá? E aqui as pretas estão muito bem desenvolvidas, né? Aqui a igualdade foi conquistada rapidamente aí
pelas pretas, tá? Então, realmente, depois de bispo em E6, não é que o Spassky está entregando aqui o peão de B7 não, tá bom, pessoal? É isso que está acontecendo aí no tabuleiro. E a partida segue, então, aqui com dama em F4. Agora sim, né? Se tivesse jogado aqui também outro lance, vamos dizer que tivesse jogado aqui torre de A em C1, simplesmente desenvolvendo, aqui o Spassky também conseguiria igualar a posição aí com esse lance cavalo D5, abrindo aqui um descoberto sobre a dama. E depois aqui de dama D2, cavalo toma em C3, B toma em C3, as pretas ficariam muito bem aqui com bispo toma em C4, tá bom? Aí depois de bispo toma em B7, torre B8, poderia trocar os bispos agora com bispo D5, bispo toma D5, dama toma D5 e torre B2. Aqui o material estaria igual, tá? Estaria completamente igual, mas as pretas aí, vamos falar, vai, com uma torre na sétima, um bispo numa excelente diagonal, uma melhor estrutura de peões aí para as pretas, né? As brancas têm alguns peões isolados, né? O peão já atacado, podemos dizer que as pretas estão ligeiramente melhores aí na posição, tá? Por isso que depois de bispo E6, então, o Bobby Fischer não foi para bispo B7, não foi para torre C1, e ele fez o que é certo, né? Agora sim, tirando a dama daí. Dama aqui em F4 foi jogado pelo Bobby Fischer. E a partida segue então com dama em A5, e esse lance vem fazer uma pressão enorme aqui em C3. Claro que também mira o bispo aqui de G5, por enquanto está defendido, mas deixa a dama meio escrava aí da defesa, né? Torre de A em C1 pelo Bobby Fischer, adicionando mais uma defesa aqui ao cavalo. E a partida segue com torre de A em B8, tirando então a torre aí dessa mesma diagonal do bispo, preparando para jogar possivelmente com A6 e B5, né? A B3 foi jogada aqui pelo Bobby Fischer, e agora adicionando mais uma defesa ao peão aqui de C4, né, que está constantemente atacado aí pelo bispo. Então não escravizando mais a dama, né? Simplesmente agora essa estrutura de peões está se defendendo, o cavalo está defendendo aqui em A2 e o cavalo está defendido aqui pela torre, né? A torre de F em C8 foi jogado e aqui dama D2 foi jogado pelo Bobby Fischer. E aqui ele tem uma ideia interessante, não apenas defender aqui o cavalo, mas em muitas linhas não é interessante aqui para as pretas deixarem essa dama desprotegida, né? Existe sempre o tema do cavalo indo para D5 e depois capturando em E7 como um lance intermediário, né? Então é um tema comum, tá? No xadrez, não é muito... O Bobby Fischer teve várias ideias com esse lance, tá? Além de defender o cavalo, fica existindo esse tema tático na partida, e além disso ele dá a casa E3 para o bispo poder voltar, e a gente já vai ver por que esse lance é bom. A6 foi jogado pelo Boris Spassky, e até aqui dá para dizer que ambos os jogadores têm chances aí para os dois lados, a partida equilibrada. E agora a bispo E3 foi jogado aqui pelo Bobby Fischer. Por que esse lance é tão bom, né? Porque ele está ameaçando o lance bispo em A7, olha que legal, né? Olha que legal. Sendo que depois vai desproteger aqui o peão, né? Então é muito interessante essa continuação. E depois de B5, não se sabe se esse lance foi um blunder, aí foi um erro do Boris Spassky, ou se ele realmente preferiu aí entregar um pouco de material para ganhar a iniciativa na ala da dama, não se sabe exatamente. Mas agora a bispo A7 foi jogado aqui pelo Bobby Fischer, e essa torre não tem mais para onde ir, né? O bispo de casas claras está cortando todas as casas claras, e o bispo de casas escuras cortando aqui as casas escuras. Essa torre não tem mais para onde ir. Então a partida segue com B toma em C4, e depois de bispo toma B8, bispo toma B8, B toma em C4, bispo toma aqui em C4. Então o Boris Spassky conseguiu aí pela torre um bispo e um peão, tá? Então tá materialmente falando um pouquinho pior, né? Depois de torre de F aqui em D1, agora sim a gente sabe que esse lance foi realmente um blunder, tá? Esse cavalo D7 aqui jogado pelo Spassky agora não dá mais, tá? O primeiro, se ficou na dúvida se era um erro ou não, tudo bem. Agora o segundo erro aí na sequência é o suficiente para o Bobby Fischer liquidar a partida. Se você quiser dar pausa e encontrar o lance, eu já dei uma pista em algum momento aí da nossa análise, o lance jogado aqui pelo Bobby Fischer, vale a pena, tá bom? Como continuar? Tudo bem, você já deve estar meio que desconfiando, eu falei alguma coisa lá atrás, mas vale a pena você tentar enxergar a continuação inteira aí, tá bom? E a título de exercício aí, é um bom treino e é divertido também. E eu espero que você tenha encontrado aqui a sequência que começa com o cavalo D5, e esse lance abre um ataque descoberto aqui sobre a dama, e depois de dama toma em D2, o lance intermediário, cavalo toma em E7, cheque. Que bom que aconteceu isso, porque eu mencionei lá atrás, né, no começo do vídeo, pode ter ficado um pouco abstrato, aqui a gente está vendo como que acontece na prática. E depois de rei F8, então, atacando aqui o cavalo, dá para capturar a dama, tem que capturar a dama, né?
E o ponto, você fala assim, mas vai perder o cavalo. Mas o ponto todo é que o bispo de C4 também tá solto. Então vamos lá. Torre toma em D2 e depois de rei toma em E7. Torre toma em C4. E aqui então o Bobby Fischer já tá com uma torre por um cavalo, tá? É bastante material a mais e a estrutura de peões aqui do Spassky não é das melhores. Vamos ver como continua. Torre B1, cheque. Bispo cobre aqui em F1. Cavalo aí em C5. Rei G2, imediatamente tirando aí o bispo da cravada, né, da torre. A5 foi jogado pelo Spassky. E4, protegido aqui pela torre. Bispo aqui em A1 e aqui o Spassky passa o bispo para poder jogar o lance F6 e não bloquear aí o próprio bispo, né? E aqui o bispo está bem protegido. F4 foi jogado aqui pelo Fischer, ganhando espaço. F6 pelo Spassky. Torre aqui em E2. Rei E6. Torre de E em C2. Bispo B2. Bispo aqui em E2. Apenas melhorando aí as suas peças. H5, torre D2. O Bobby Fischer sabe que se ele não fizer nenhum lance errado, como as pretas têm que jogar, né? Ninguém pode pular o lance. Aqui a alguma hora as fraquezas vão se tornar cada vez mais evidentes, né? Então ele vai fazendo alguns lances aí de espera, bispo A3, e agora sim, agora ele está muito bem posicionado e ele resolve que é hora de atacar. E ele vai para uma ideia muito interessante, com F5 cheque, muito bom esse lance. Depois de G também F5 e também F5 com cheque, o rei do Spassky não pode capturar aqui esse peão e ele continua com o rei E5. Rafael, por que não pode? Eu vou deixar vocês mesmo responderem, tá bom? Se você quiser também mais um exercício bacana. Se o Spassky tivesse capturado rei também F5, como continuar? Como vencer uma posição dessa? Existe um lance de arremate aqui que vence imediatamente. E eu espero que você tenha encontrado aí a continuação. Um tema tático, né, comum é quando o rei está na mesma diagonal aí da torre, né, e você quer dar um cheque e capturar as duas peças. No entanto, nesse momento aqui, se você fizer isso, o cavalo simplesmente captura o bispo e vai ser uma troca justa aí, né? As brancas não vão conseguir grande vantagem. Então o lance vencedor aqui que eu espero que você tenha encontrado seria o lance torre toma aqui em C5 cheque, eliminando então o defensor da casa D3, e esse lance é com cheque. E depois de D toma C5, por exemplo, aí sim, bispo D3 cheque, capturando a torre na sequência, ficando com uma torre a mais. Legal, né? Por isso que depois de toma F5, o Spassky jogou rei E5. E a partida segue então com torre de C em D4, fazendo pressão no peão D. Rei toma F5, torre D5 cheque, rei E6, torre toma D6 cheque, rei E7, torre C6. E nessa posição não dá mais para o Boris Spassky. E o Boris Spassky abandonou a partida. E agora 5-3 aí no match para o Bobby Fischer. Aí na oitava rodada, 5-3 para o Bobby Fischer, um excelente resultado, largando na frente. Vale dizer que quem chegar em 12 pontos, quem passar de 12 pontos primeiro é o campeão mundial, né? Quer dizer, torna-se o novo campeão mundial, o campeão mundial atual é o Spassky, né? E mais 5-3 já é uma bela vantagem aqui na oitava rodada, né? Então o Bobby Fischer aí realmente mostrando a que veio, né? Agora, Rafael, por que abandonou aqui? Vamos lá. Bom, a questão material aqui já é evidente, né? Uma superioridade material. A estrutura de peões aqui das negras está bem fraquinha, né? Esse peão aqui já está ameaçando ser capturado em H5. As brancas vão ter peão passado aqui na coluna H, né? E aí as peças, o rei está cortado aqui da ala da dama, né? O bispo está escravo defendendo aqui o cavalo, né? A torre está segurando muito bem aqui a segunda horizontal das brancas, que é a sétima horizontal das negras, tá? Então é uma posição extremamente sólida. Aqui as pretas não tem como progredir, tá bom? Se jogarem um lance aqui como cavalo em E4, por exemplo, atacando a torre, dá para continuar simplesmente com torre C7 cheque, rei E6. Você vai melhorando a posição, ó, bispo C4, torre D5 cheque, ó, rei G6, bispo D3, ó, né? A posição aqui vai entrando em colapso, né? A torre E1 defendendo aí o cavalo, torre C4, sobrecarregando aí o cavalo em E4, F5 defendendo, torre C6 cheque, ó, rei F7, torre toma em F5, a posição vai entrando em colapso, né? Rei E7, torre E5 cheque, rei D7, e aqui simplesmente torre C2, esse cavalo tá cravado, ele não pode sair se não perde a torre, ele tá atacado duas vezes, não tem mais como defender, e aqui fica evidente, depois de um lance bispo B4, por exemplo, torre toma e bispo toma, aqui já fica mais evidente, né? Com uma torre a mais. Tá, mas aí depois de torre C6 não precisou acontecer nada disso e o Boris Spassky aí abandonou a partida, tá? O que eu fiz é uma possível continuação, tá, gente,
tantas possíveis, apenas para ilustrar aqui, deixar um pouco mais claro a vantagem aí das brancas, tá bom? E é isso, gente. Então o Bobby Fischer aí avançando aí na vantagem nesse match. A gente segue aí na nossa playlist com mais partidas deste duelo histórico, Boris Spassky contra Bobby Fischer, 1972, valendo aí o título mundial. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!